Olá, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Elson Cacique. Hoje é um dia de fazer mais um vídeo e hoje eu quero falar com vocês de um assunto que muitas pessoas me perguntam, porque eu já moro aqui nos Estados Unidos há tanto tempo, a minha história, a minha trajetória, como foi, se foi fácil, se não foi, se deixou de ser. Antes de contar tudo isso, se inscreva no canal, assine o sininho se você estiver interessado para você ver outros vídeos que eu sempre posto aí. Se você gostar, eu também vou gostar muito de saber que vocês estão vendo o vídeo. Passa para os amigos que vocês acham que tem que passar, porque é em sentido de passar informações um para o outro. Então eu vou dizer para vocês. A primeira coisa que eu acho que vocês têm que fazer é assim. Vocês têm que prestar muita atenção quando você sai do seu país e vai para outro país. As primeiras coisas, a juntar um pouco de dinheiro para trazer para você se manter. Aqui você não chega e já vai conseguindo trabalho. Muitas pessoas têm sorte de conseguir trabalho em cima da hora, outros não têm. Dependendo da época que você vem. Por exemplo, no inverno aqui é mais difícil de arrumar serviço porque, principalmente para homens, porque os maiores serviços são construções e nesse tempo a construção não tem tanto trabalho quanto tem nos outros meses, como na primavera e no verão e essas coisas que tem mais trabalho. Então no verão, dependendo se o verão for muito severo, então não é todo dia que tem trabalho em construção. Tem outros trabalhos em restaurante, você vai conseguir muito trabalho em restaurante mais em quê? Em restaurantes brasileiros, que é o que você fala. Se você não fala a língua, o que acontece? Mais difícil, você tem que sujeitar, trabalhar em restaurantes brasileiros, aguentar o que tem que aguentar para você poder se manter, viver a sua vida. Aí você passou por isso? Eu passei por muitas coisas. Trabalhei em construção, trabalhei em restaurante, trabalhei em tudo. O meu objetivo de vir para cá, na minha opinião, era isso. Eu queria vir para cá, queria aprender inglês, queria conseguir as minhas coisas. Eu nunca pensava, quando eu vim para cá, que eu ia um dia montar uma companhia para mim, que ia ter alguma coisa. Eu não pensava nisso. A meu intuito naquele tempo era de aprender inglês e de sobreviver, mas a minha prioridade era aprender inglês. Por quê? Porque se eu aprendesse inglês, eu poderia fazer com que expandisse os meus horizontes, trabalhar em outro tipo de lugar, ter mais oportunidade, porque às vezes você pega muitos anúncios em jornais dizendo precisa que fale inglês. Então a maioria precisa falar inglês. Por quê? Quando você fala inglês, você já tem uma coisa, ou inglês ou espanhol. Ou seja, eu estou falando inglês porque é a língua daqui, então inglês ajuda muito, porque a maioria dos lugares que você vem vai querer preferir que você fala inglês. Espanhol ainda dá para entender uma palavra ou outra. Agora inglês, você não tem como fazer uma comunicação em inglês se você não sabe, você vai entender e como responder. Então você tem que aprender. Então é a única forma para você se desligar um pouco. Eu não estou dizendo que todas as pessoas fazem isso, mas de 100%, 80% das pessoas brasileiras tentam explorar da sua própria comunidade. Então não pensa, as pessoas sempre colocam assim, que vai vir para cá, que olha em blogs, que aqui é um mar de rosa, que a gente consegue tudo, que aqui é tudo mais fácil. Aqui é tudo fácil se você conseguir trabalho. As coisas daqui é muito caro. Não é tão barato as coisas assim. Aluguel não é barato, comida não é barato. As roupas a gente acha barato, porque se for comparar com o Brasil, é muito mais barato aqui. Então, você tem acesso às coisas, de montar um apartamento, de fazer as coisas, porque você trabalha e o seu dinheiro acaba fazendo um pouco mais, porque você está pensando em dólar, você não pode pensar, ai, mas se fosse no Brasil, eu estaria ganhando isso. Esquece isso. Você está ganhando em dólar, você vai ganhar o seu dinheiro em dólar, você vai gastar em dólar, então esquece em real. Então, quando você aprende inglês, te ajuda a expandir e a fazer, sabe o quê? Aos poucos a pouco, sair de comunidade brasileira. Não que eu estou dizendo que eu tenho nada contra a comunidade brasileira. Eu falo isso por experiência própria. Muitas pessoas que veio comigo naquela época estão até hoje nas comunidades brasileiras. E até hoje, muito poucos deles falam inglês muito pouco e continuam lá,
fazendo as mesmas coisas, nunca a pessoa se acostuma, se acomoda. Ah, para que eu vou aprender inglês se aqui todo mundo fala português? E aí é o engano. Todo mundo fala português na comunidade. Você já imaginou que você vai viver nesse lugar a vida inteira? Você nunca tem vontade de mudar? Então tem muitas pessoas aqui que moram aqui há 30, 40 anos e falam inglês muito mal, só falam inglês entre eles ali em comunidade, que é uma coisa pequena ou outra. Mas para sair para outro lugar ou para enfrentar outro tipo de trabalho, ou conseguir trabalhos grandes, se tiver uma empresa, alguma coisa, não consegue porque a língua é uma barreira. Então, hoje em dia, depois de 24 anos que eu estou aqui, eu já aprendi inglês no meu primeiro ano, como eu disse, foi a minha prioridade de aprender para mim fazer o quê? Para mim conseguir algo diferente na minha vida, porque não era aquilo que eu queria. Eu via tantas coisas, tanto sofrimento que eu passei, que são tantos, como todo mundo passa, que eu falei, eu não quero isso para mim, eu tenho que arrumar alguma forma de conseguir algo diferente. Mas, ao mesmo tempo, quando você não tem documento, é difícil, muitas pessoas têm que tentar conseguir um documento que se chama ITIN Number, que é um que dá uma para você pagar as suas taxas. Entende? Ah, não, vou para lá, não quero saber de taxa, não quero saber de nada. Eu acho que todo mundo que vem aqui tem que fazer as suas coisas, contribuir e fazer as coisas certas e honestas, porque não, muitas coisas aqui não tem essa forma de dar o jeitinho brasileiro e sair fora, não. A justiça daqui funciona e ela é severa quando te pega e aí você não tem como sair fora dela. Então eu vejo tantas coisas assim em blogs que as pessoas postam, falando que aqui é um mar de rosa, dando tantas esperanças para quem vem para cá, que você vai vir e logo logo você já vai estar rico em um ano, você com um ano trabalhando aqui, você já compra um apartamento no Brasil. Gente, isso é uma ilusão que as pessoas têm. Eu nunca possa ser que tenha gente que tenha conseguido isso, mas não, as coisas não é nesse fácil. Então, se você quer vir para cá, venha assim, venha colocando na sua cabeça assim, eu vou pegar o tipo de trabalho que tiver, esquece todas as profissões que você tinha no Brasil, os diplomas que você tinha no Brasil, porque aqui eles não servem para nada. Você não consegue nem se comunicar com uma pessoa e o seu diploma vai vir. Os diplomas brasileiros não é aceito aqui. Você tem que fazer uma pós-graduação para fazer, traduzir, conseguir um monte de coisa em colégio para depois valer. Sem contar que se você fazer faculdade aqui, você paga o dobro de quem já vive aqui por você ser um estudante estrangeiro. Então tem um monte de coisa, é um processo que tem para tudo isso. Então, as coisas não funcionam assim. Você quer montar uma companhia? Você tem que montar uma companhia certa. Você tem que ser seguro nessa companhia, tem que ter tudo certo. O leão do governo vai estar de olho em você. Se acontecer alguma coisa errada, fiz isso, coisa errada, soneguei isso, soneguei aquilo, ninguém descobriu nada. Você que pensa. Eles ficam tudo guardando, espera o tempo certo, a hora certa, para te dar uma rasteira. Quando te puxa, você cai no chão, você não levanta mais. Então, não tem essas coisas de fazer coisa debaixo do pano, porque o dia que você for pego, acabou. Se você tiver uma forma de um dia conseguir se legalizar ou conseguir algo aqui, você não vai conseguir porque fez coisa errada. Então, o que eu mais vejo nessas pessoas que faz blogs e essas coisas, contando histórias e muitas vezes enche a cabeça das pessoas e as pessoas, mas eu vi num site aí que tem um lugar no Nova York que é super barato, que vive assim, eu vi outro lugar no Queens que vive assim, eu vi outro lugar. Eles nunca pararam para perguntar assim, olha, essa área que eu estou te falando é uma área super perigosa, é uma área que tem muito preto, é, você tem que saber a hora que você sai à noite, cuidado para não ser assaltado. Aqui também tem essas áreas de perigo, em que você for à noite, você corre risco de ser assaltado ou estuprado ou muita coisa. Tem tantas coisas que acontecem aqui,
Tudo de podridão que acontece no Brasil está todo dia estampado em todas as notícias de jornais. Nem sempre todas as coisas que acontecem aqui ou de ruim, as pessoas estampam ela em todas as notícias. Coloca as coisas maiores, mas outras coisas corriqueiras que aparecem por aí, ninguém fala. Então, se você quer vir para os Estados Unidos, procura saber se você conhece alguém que te encontra um lugar para você ficar, que te dar as coordenadas de deixar alguma coisa mais ou menos organizada para você, um lugar para você ficar. Eu entendo quando as pessoas vão mais fora de brasileiro, porque é mais fácil nos primeiros meses de conseguir se lidar e é muito certo, porque talvez é mais barato de se viver, você conhecer, se livrar e aí sabe fazer o quê? E conhecendo gente, você saindo, investir em você, investir na sua educação, aprender inglês para você começar a se soltar. Por que aprender inglês? Você tem que aprender inglês para saber o quê? Saber as leis do país, saber o que você tem direito, saber o que você não tem, saber o que você pode fazer, saber o que você não pode, porque nessa hora tem tanta gente que te fala tanta coisa. Ó, cuidado, você não pode fazer isso, que você pode se ferrar. Então você mesmo se informando, você sabe o que você pode, o que você não pode, o que você deve, o que você não deve. Igual os brasileiros aqui têm sempre essa mania de chamar, se você mexer comigo, eu chamo a imigração para você, quando ele se legaliza. Só que a maioria deles esqueceram que eles também um dia já foram ilegal e ninguém chamou a imigração para ele, tudo deles é chamar a imigração para os outros. Gente, saiba vocês que para a imigração vir bater na sua porta, você tem que ter um motivo para ligar para a imigração e você tem que pagar um dinheiro a denúncia que você está fazendo. Você acha, com milhões e milhões de pessoas que existe aqui, você acha que se eles fossem ouvir a maldade de cada uma pessoa, ligasse para a imigração só para ferrar a vida de uma pessoa que está com raiva, a imigração vai ter tempo toda hora para estar toda hora batendo na porta de alguém? Não. A imigração, para ir lá para saber se a sua denúncia é certa, você tem que pagar a sua denúncia, que aí eles têm que certeza. Aí eles vão sim verificar para saber que o que você está denunciando é verdadeiro. Mas você tem que pagar. Agora, só você ligar por ligar, eles podem verificar assim, se você denunciar para o DAIFES, que é uma coisa que toma conta das crianças, que está tendo maltratação de criança ou prostituição, aí eles podem verificar, dar uma olhada por fora e investigar ao meio do pano para saber se é verdade. Mas se ligar, fulano fez isso, é ilegal, eu quero que você deporta. Se você não tem passagem pela polícia, você não fez nada, por que que eles vão lá atrás de você e te pegar e mandar você de volta para o país? Para eles ir lá, você tem que pagar. Então tem tantas coisas que as pessoas não falam e não informam. Eu não estou desencorajando você que está aí vendo o vídeo de falar, eu tinha sonho de ir para lá para os Estados Unidos, mas agora, sendo assim, eu não vou. Tem que vir. Os seus sonhos pertencem a você. Não deixa que ninguém destrua os seus sonhos. O meu sonho era vir para cá. Eu vim, hoje eu sou legal, eu me casei, tenho a minha vida, tenho o meu apartamento, consegui muitas coisas na minha vida, tenho uma empresa de flores, de eventos muito bem sucedida, que faz evento nos Estados Unidos inteiros aqui, tem um escritório em Manhattan. Foi muitas coisas que passou pela minha vida para mim conseguir. Mas eu nunca desisti de lutar, eu nunca desisti de fazer nada da minha vida. Eu sempre corri atrás e eu nunca fui muito pela cabeça das pessoas. Eu fui mais, sabe do quê? Pesquisar, ler, ver em livro, procurar as leis de direito. Faça isso se você quer vir para cá. Procura saber com alguém que já mora aqui o lugar que você vai morar, se tem alguma oportunidade de emprego que pode te indicar. E além de tudo, trazer algum dinheiro para você se manter, porque você não sabe quanto tempo que você vai demorar para arrumar serviço. Então, eu vejo tantas coisas erradas que fala do Brasil. Eu ainda falo assim, o Brasil podia morar nisso, está uma merda. Mas eu não admito que outras pessoas que vivem aqui como americanos, outras pessoas de qualquer país, venham falar mal do Brasil. Eu acho que eles não têm direito de falar porque eles nunca viveram lá, eles não sabem. E a mesma coisa eu acho errado as pessoas brasileiras que vêm para cá, vivem aqui e falam, eu estou aqui nesse inferno, nessa merda, quando acabar tudo isso, eu vou ganhar meu dinheiro e não volto nesse lugar nunca mais.
eu acho injusto também. Porque você não pode cuspir no prato que comeu. Se você está num país que te ajudou, mesmo você ilegal, você conseguiu as suas coisas, conseguiu educar os seus filhos, comprar casa, comprar coisa. Eu acho que você deveria ser agradecido e não falar que quando você conseguir as coisas, você vai mandar todo mundo para a merda, que esse país não presta. Então eu não acho isso certo. Então, para você que está vendo esse vídeo, se você tem algum amigo que quer vir para cá, passa esse vídeo para ele saber. E se algum dia alguém quiser vir para cá e tô indo para aí e vou morar em qual lugar, tô pretendendo ir para Nova Jersey ou para Nova York, o que você acha? Se você precisar desse auxílio ou responder alguma pergunta das coisas que você está querendo saber, pode deixar os seus recados aí, os seus e-mails aí, entre em contato comigo. Se for alguma coisa que eu vou ajudar, eu posso responder a pergunta de qualquer uma pessoa que tiver. E se eu puder fazer alguma coisa para ajudar, eu estou aqui, porque eu já passei por tudo isso. Eu sei muito bem como é quando a gente tem vontade de sair da onde que a gente vive para tentar viver uma vida melhor e a gente encontra um anjo de luz em que dá para a gente, sabe o quê? Não é nem dá para a gente emprego, que responde uma dúvida que a gente tem na cabeça. Porque a maioria dos blogs fala um monte de coisa para ganhar seguidores, para ganhar isso, e tá lá, enche a cabeça das pessoas. Eu não estou aqui. Eu vou adorar quem quiser assinar no canal, assina porque vai te servir de ajuda de alguma coisa para você, se você se interessar. Mas eu não vivo de canal, o YouTube não me paga fazer isso. É um sentido de fazer isso para ajudar as pessoas, porque eu gostaria de ter alguém sincero que me falava um monte de coisas sinceras e verdadeiras que existe realmente aqui, que nunca falava, pelo contrário, que era isso. Você vem um monte, você vem com a cabeça cheia de ilusão. E depois, sabe o que acontece? Você começa a ver que nada daquilo que você planejou vai acontecer. Então te dá uma depressão muito grande. Mas quando a gente já vem preparado, principalmente financeiro, eu tenho que fazer um curso básico para fazer. Não, vem aqui e faz aqui. O curso você aprende muito mais quando você fazer aqui do que se fizer no Brasil. Se você no Brasil, você vai gastar dinheiro à toa, porque é muito diferente os dialetos e as coisas. Vem para cá, que tem cursos baratos, aqui tem escola que você consegue muitas coisas de graça. É só pesquisar e você consegue fazer muitas coisas aqui de graça. Então venha e faça as coisas aqui e não desista quando você quiser alguma coisa. Porque quando você tem um sonho, ele só pertence a você. E não tem ninguém falar para você que você não vai conseguir. Porque é só você que pode responder essa pergunta para você. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado para você, ou tenha ajudado para alguém que você gostaria de passar em que viaja ou que pretende vir para cá, ou para qualquer outro lugar do mundo. Espero que seja para você. Então, uma boa noite para vocês, como eu digo sempre. Obrigado por me permitir entrar na sua casa, fazer parte da vida de vocês. Muito obrigado. Fique com Deus e um grande beijo.